Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Hoje estamos ainda no Apocalipse, o módulo número 9. A Igreja Cruzando os Séculos, a parte de número 19. E hoje começamos a entrar na igreja de Tiatira. Já fizemos a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. Agora vamos para a igreja de Tiatira. E no movimento da revelação nós vamos ver Tiatira, sedução e prostituição. Esta é a era das coligações. E um detalhe, o período da igreja de Tiatira, olhando para o período histórico, ele cruza por toda a Idade Média. Vamos fazer uma visão geral acerca da carta no Apocalipse para a igreja de Tiatira. Eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo em Apocalipse no capítulo 2. Começa a partir do verso 18. Como é que Jesus se apresenta a essa igreja? Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. A apresentação de Jesus para esta igreja é uma apresentação que, para entender esse período da história, nós precisamos ter discernimento das coisas que estão se passando, enxergando a igreja sob os olhos de Deus e não sob a ótica humana. Então, esta é a razão por que nós vemos essa apresentação de Jesus com olhos como chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Significa que ele vai pisar, ele vai exercer autoridade, ele vai manifestar a sua autoridade. Esta igreja, a ela é dado um tempo para se arrepender. Está no verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. A igreja está abrindo uma divergência com o Senhor e ela vai em direção a essa divergência e não quer saber de voltar. Essa é a situação da igreja de Tiatira. Essa igreja, ela passará por uma grande tribulação. Nós encontramos no verso 22. Eis que aposto de cama, bem como em grande tribulação. Eis que aposto de cama, a igreja, bem como em grande tribulação, se com ela adultera, caso não se arrependa das obras que ela incita. Então, esta mulher, Jezabel, ela é a falsa profetisa desta igreja e ela está incitando o povo de Deus à prostituição. E haverá grande tribulação para com eles. Jezabel aqui representa a organização eclesiástica que insere ensinos falsos. Aqui entra o conceito de Jezabel, a mulher que se declara profetisa, e ela insere consigo os ensinos falsos. Há uma reprimenda aqui para Jezabel. Há uma reprimenda para a igreja. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então essa igreja recebe uma repreensão. Mas essa igreja também, ela recebe um elogio. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança
e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Essa igreja, ela tem como promessa a estrela da manhã. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ela tem a promessa também de receber um cetro de ferro, lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro, esta igreja, ela vai, com cetro de ferro, esta igreja vai reger as nações. Então, esta é a promessa do Senhor ao vencedor. Guardar até o fim as minhas obras, aquele que guardar, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, aqui, nós estamos na igreja de Tiatira. Essa igreja de Tiatira é uma igreja que tem a profetisa Jezabel, e ela usa de artimanha não só para seduzir, mas como também para, aliás, não só para ensinar, mas também para seduzir a prática da prostituição e a prática da idolatria. Nós temos que observar aqui que na igreja anterior, a igreja de Pérgamo, nós tínhamos a doutrina de Balaão, e a ordem na doutrina de Balaão é invertida. Há um movimento pela idolatria levando à prostituição. Com Jezabel, há um envolvimento com a prostituição levando à idolatria. O que nós podemos entender é que a igreja, ela está muito mais terrena, muito mais voltada para a carne, muito mais voltada para o secularismo, para as coisas deste mundo, e das coisas desse mundo ela busca o seu envolvimento espiritual, aí ela transforma esse envolvimento em uma prática idólatra. Esta é a situação, este é o quadro geral desta igreja de Tiatira. Ela vai cruzar por todo o período da história. É interessante notar a figura de Jezabel nesta igreja, porque Jezabel, ela foi esposa do rei de Israel, e este rei, Acabe, este rei, ele viveu no mesmo período do profeta Elias. E vocês se lembram que Deus exortou Acabe a se voltar para Deus, se arrepender. E como Acabe não se arrependia dos seus pecados, Deus envia o profeta Elias, e o profeta Elias ora, e ele impede que chova em Israel por 3 anos. Por que Elias fez esta oração? Olhando no Antigo Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 28, a respeito das maldições que recai sobre o povo de Deus quando esse desobedece a Deus, está prescrita ali a seca como uma das consequências advinda da rebelião contra Deus ou da idolatria. Então, Elias, invocando a essa autoridade concedida em Deuteronômio, ele ora e não chove durante 3 anos em Israel. E nesse período ficou constatado que a chuva não vinha por causa da intercessão ou da oração de Elias. Elias passa a ser um homem muito perseguido e ele tem que fugir. E ele foge num determinado lugar para um ribeiro, e ali ele fica num período. E Deus sustenta Elias naquele ribeiro de modo natural, ele tinha água para beber, e de modo sobrenatural Deus enviava carne por meio de corvos. E ali Elias ficou escondido do rei por um tempo, até que a água também do córrego secou. Quer dizer, a seca chegou naquele lugar e a água daquele córrego secou. Deus dá uma instrução para Elias, ele vai à casa de uma viúva, e chegando lá, a fome também já batia na porta daquela casa,
e aquela viúva estava com um último pouquinho de farinha, o suficiente para fazer alguns pães para ela comer, para o seu filho comer. Depois não haveria mais comida e provavelmente eles também aquela família poderia vir a morrer de fome. É importante nós notarmos isso, porque nós estamos vivendo uma época agora em que a pandemia está fechando os comércios, a pandemia está deixando muita gente desempregada e muitas pessoas estão faceando essa circunstância de não ter o que comer, de não ter de onde arranjar dinheiro para comprar comida, não ter o recurso do governo, e estão as suas geladeiras vazias, e a situação se torna extremamente desesperadora. Era a situação daquela viúva quando Elias chega na casa daquela viúva. Elias então diz a ela: olha, faz o seguinte, você faz o pão, dá para eu comer, depois você come com os seus filhos. E o fato é que ela, obedecendo a orientação do profeta, ela dando o pão para ele comer, e note, o pão tem uma conexão com a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão comerá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E pão era o que faltava para Israel, mas pão era a palavra de Deus dentro de Elias. Elias era pleno da palavra de Deus. Ele era um homem focado. Ele era um homem que conhecia as Escrituras. Ele era um homem que conhecia a sua identidade, o seu ministério. Então ele sabia que aquilo que ele tinha dentro dele, que era a abundância de pão, maná do céu, maná escondido. Lembra que na igreja de Pérgamo, a promessa era que o Senhor daria do maná escondido. E Elias era um homem que se alimentava desse maná. Ele se alimentava de Deus, ele era conhecido como um homem de Deus. E aí ele dá essa palavra para a mulher, a viúva, ela atende Elias, ela dá primeiro o pão a ele, e quando ela volta para a botija de óleo e de farinha, a farinha nunca se acaba, e o azeite também não, e assim ela passa todo aquele período de dificuldade, de seca, acontecendo um milagre na sua cozinha, porque era um milagre eles comerem nas condições em que eles estavam vivendo. A presença de Deus se fazia naquele lugar pela presença de Elias na casa daquela viúva. E aí chega um momento em que Elias agora vai fazer o contrário, ele vai orar para chover. Mas antes de orar para chover, ele manda um recado para Acabe e manda que Acabe reúna os 850 falsos profetas num desafio a campo aberto. E quando ele vai para esse desafio, para o desgosto de Elias, só chegam lá 450 profetas. Os 400 profetas que serviam a Jezabel, esposa do rei Acabe, não foram. Foram os 450 profetas do rei Acabe. Elias faz então um desafio, que se viesse fogo do céu consumindo os sacrifícios, este seria o Deus verdadeiro. Então que iniciasse primeiro os 450 profetas, apresentasse o seu sacrifício e invocasse o seu Deus para descer fogo do céu. O fato é que em todo aquele tempo em que eles passaram quase o dia todo clamando ao Deus deles para que viesse fogo do céu, mesmo batendo, se açoitando, se martirizando, fazendo um monte de coisas caóticas, esquisitas, ainda assim o fogo do céu da parte dos deuses do rei Acabe não se manifestou, não se manifestaram. Então chega o momento de Elias. Elias coloca, ele constrói o altar, ou reforma o altar, ajeita o altar, ele coloca sobre o altar o sacrifício, ele manda colocar água no entorno para que ficasse provado que era uma manifestação do Deus dos céus, e ele invoca o Deus dos céus de que ele estava fazendo aquilo na vontade de Deus, e o fogo desce e consome todos os sacrifícios de Elias.
e o povo tem que clamar, só o Senhor é Deus. Na perspectiva de Elias, ele entendia que diante daquela manifestação divina, Israel se converteria ao Senhor, haveria um grande avivamento, como teve, por exemplo, no rei Ezequias, teve um avivamento no rei Josias. Ele pensava que teria um grande avivamento, mas, para a decepção dele, ao invés de haver um grande avivamento, ele recebe um recado que a rainha Jezabel queria matá-lo e ele tem que fugir. E ali naquela fuga ele entra em depressão. Deus vai ao encontro dele, fala com ele e instrui para ele se levantar, ungir o rei da Síria, o rei de Israel e também Eliseu, que daria continuidade ao seu ministério. E assim prossegue Elias com o ministério através de Ezequiel, de Eliseu. E aí veja bem, Jezabel aparentemente ela ganhou aquela batalha, mas havia uma promessa de Deus de que Acabe seria morta e comida pelos cachorros, como de fato, passado o tempo, ela foi morta e comida pelos cachorros. Então, aquilo que é falso, que se insere no meio do povo de Deus, ele tem prazo de validade. Ele não consegue prosperar por um grande tempo, mas ele traz grande dificuldade aos homens de Deus. Eles são mecanismo de opressão. Homens de Deus que estão na liderança das igrejas, homens de Deus que são afinados com a palavra do Senhor, homens de Deus que têm zelo pela obra de Deus, eles defrontando com alguém semelhante a Jezabel, eles sentem o peso do ministério. É extremamente difícil. Por quê? Porque Jezabel, olhando para o contexto de Elias, ela era esposa do rei de Israel. Elias era só um profeta. Aqui Jezabel, ela está também entre aqueles que exercem autoridade sobre a igreja. Nós temos que lembrar sempre que a autoridade constituída numa igreja, quando uma igreja local se reúne, ela acaba formando uma liderança que é natural. Essa liderança, ela recebe dons de Deus para ministrar ao seu povo. Entre aqueles que estão na liderança, aparecem aqueles que ensinam as falsas doutrinas, que é o caso de Jezabel, que representa essa organização eclesiástica que estabelece a falsa doutrina como se verdade fosse. Por quê? Porque quando nós usamos a palavra falsa doutrina, nós temos que olhar que Jesus se apresenta como aquele que tem chamas de fogo. Ou seja, eu consigo, você pode conseguir, a gente pode entender a falsa doutrina quando olhamos a palavra de Deus e discernimos que aquilo que está sendo ensinado não está em conformidade com o Evangelho. E aí a gente percebe uma falsa doutrina, mas quem ensina não. Quem ensina, ensina como doutrina verdadeira. Ele usa a palavra de Deus como base dessa doutrina. As reflexões dele são todas formadas na palavra de Deus. Então ele não vai se apresentar como um falso ensino. Ele vai se apresentar com autoridade concedida como líder de uma igreja que tem autonomia para ensinar o povo de Deus a fazer aquilo que deve ser feito, conforme o que ele entende ser a palavra de Deus. Agora, observa. Jesus, certa feita, ele disse assim, que quem quiser segui-lo, quem quiser entender a doutrina, terá que viver a doutrina, terá que segui-lo para viver a doutrina. Deixe-me ver se eu localizo esse texto aqui. Vamos ver se eu vou achar o texto rapidamente. Quem quiser conhecerá, quem obedecer, conhecerá a doutrina de que Jesus é. Esta é a ideia. Ou seja,
a única maneira de nós entendermos a doutrina de Deus, aqui, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Marcel, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre a igreja de Tiatira. E nós estamos falando sobre Jezabel e os falsos ensinos. Deixe-me dizer uma coisa para você a respeito do ensino verdadeiro e do falso ensino. Observe um detalhe. Quando o casal estava no jardim do Éden, Deus havia dito: você pode comer da árvore da vida, você pode comer de todas as árvores frutíferas, a árvore da vida está no meio do jardim, você não pode comer da árvore do conhecimento. Agora entenda uma coisa: comer é um ato em que aquilo que nós colocamos dentro de nós, ele se incorpora nas nossas entranhas e ele nos movimenta para fazer alguma coisa. Então entenda, ouvir a palavra de Deus, nós temos que ruminar a palavra de Deus, internalizar a palavra de Deus, e ela vai transformar a nossa conduta. Paulo escreve esse processo em Romanos, no capítulo 12, o verso 1 e 2. Nós temos que nos apresentar a Deus, que é o nosso culto racional, não se conformar com esse mundo, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Então a palavra de Deus é uma palavra viva. Então entenda uma coisa: se você e eu lermos a Bíblia, e aqui, ao lermos a Bíblia, nós vamos estar face a face com a vontade de Deus. Se lermos a Bíblia e por meio desta leitura, nós entendermos ou percebermos ou discernimos que Deus nos dá um comando de fazer algo, um comando de evitar algo, um comando de não praticar algo, e nós não executarmos aquele comando, o que é que vai acontecer conosco? Entenda que a igreja anterior, a igreja de Pérgamo, ela recebeu o maná do céu. Então veja bem o seguinte: como é que chega o maná do céu? Então nós temos aqui o primeiro dia da semana, que é o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Ok? Todo dia chegava para Israel o maná para comer. Este maná, ele vinha de domingo até sexta-feira. Sábado o maná não caía. Então aqui não tinha maná. Qual era a instrução de Deus? Na sexta-feira chegava também o maná. Na sexta-feira chegava também o maná. E aqui está um detalhe revelador. Chegava o maná vezes 2. O maná vezes 2. Ou seja, ele escolhia o maná na sexta em dose dobrada para se alimentar no sábado. Então observa, você tinha maná para todos os dias, sendo que na sexta-feira ele vinha dobrado. Agora, olha o que acontecia. Se você pegasse no domingo o maná vezes 2, quer dizer, o maná para o dia seguinte, esse maná ele estragava. Ou seja, não adiantava pegar maná dobrado em qualquer dia da semana que não fosse na sexta-feira. Porque se a gente comesse o maná, pegasse dobrado, reservasse para o dia seguinte e não comesse, iria estragar. Ok. O que significa isso?
Se você ouvir a palavra de Deus e não colocar a palavra de Deus em prática, quem fala a respeito disso é Tiago. Olha como Tiago diz, no capítulo 2, ou capítulo 1, ele diz assim: se alguém... porque tornai, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se eu ouço a palavra e não ponho em prática, eu estou me enganando. É o ensino de Tiago. Aí ele diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Assim mesmo se contempla, se retira e esquece da sua aparência. Entenda o mistério. Quando nós olhamos para o espelho, que é a palavra de Deus, ela reflete a imagem de Cristo. Nós temos que enxergar essa imagem e viver essa imagem, internalizar essa imagem e reproduzir essa imagem. Isso é ser testemunha de Jesus. Qual que era o ensino? O ensino de Jezabel dentro da igreja. O ensino de Jezabel dentro da igreja, ela não levava o indivíduo a passar pelo processo de transformação. Ela criava um ensino de uma moral em que você tinha que ouvir e praticar sem internalizar. Olha só, você ouve, pratica, mas não internaliza. O que significa isso? Por certo, ela vai ensinar: não adulterarás. Ok. Lembra que havia uma falsa doutrina que aquele que caía em pecado, ele era expulso da igreja e ele não podia voltar mais depois, nem se arrependendo. Era uma falsa doutrina. O que acontece? Você cria um padrão de moral e diz: você tem que ser desse jeito e não pode ser diferente. Você não leva o indivíduo a uma intimidade com Deus. Você cria um padrão de moral e manda ele obedecer aquele padrão. O que acontece quando é assim que a palavra de Deus é ensinada? Paulo diz: pela lei se manifesta o pecado. Por quê? Porque a lei de Deus é perfeita, mas eu estou dominado pelo poder do pecado. Então, quando eu quero fazer o que a lei me diz, eu acabo praticando o contrário. Por quê? Eu não tenho o poder de Deus dentro de mim para fazer a conversão da lei na vontade de Deus a partir de uma mudança do que eu penso e do que eu tenho no meu coração. Você percebe como o ensino falso se apresenta? De novo, o ensino falso é o ensino baseado na lei, é o ensino baseado na moral, é o ensino baseado no comportamento, é o ensino baseado no estereotipo exterior, é o ensino baseado numa maneira de você agir. E aí você veja o seguinte: hoje, quando o filho chega para o pai e diz: você é hipócrita, meu pai. Por quê? Porque você lá fora é uma pessoa, dentro de casa é outra. Ora, por que lá fora ele é uma pessoa que o filho gostaria de ter por pai, e dentro de casa ele é uma pessoa que o filho não suporta como pai? É porque lá fora ele vive a aparência de uma pessoa que se porta muito bem, mas dentro ele dá um descanso para a alma dele. Ele diz aqui: eu posso ser o eu verdadeiro, mas esse eu verdadeiro que ele quer ser ali é um eu falso. Por quê? Porque ele fala assim: olha, se eu tenho vontade de gritar, eu vou gritar, é da minha natureza gritar. Mas a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, tenha domínio sobre a sua ira. Ora, ter domínio sobre a ira como? Se a ira explode e o indivíduo grita,
Ele diz assim: essa é a minha natureza, eu tenho que extravasar, porque se eu não extravasar eu fico doente. Então ele solta aquilo. Por quê? Porque ele vive de maneira carnal. Ele vive com uma conduta baseada nos instintos do corpo. Se o corpo se manifesta segundo as suas emoções, ele se manifesta daquele jeito. Então, quando nós lemos aqui que a Jezabel ensinava na igreja, nós temos que entender que ela não ensinava uma coisa diferente do que está na Bíblia. Ela ensinava o que estava na Bíblia. Você vai dizer: César, como que Jezabel vai ensinar a Bíblia? Ora, Satanás não quis ensinar a Bíblia para Jesus? Ele não pegou o versículo da Bíblia e ensinou Jesus como proceder? Mas esse ensino exteriorizado, esse ensino moldado, esse ensino que gera um caráter, um comportamento padronizado, não procede de Deus. Não é assim que Deus age. Deus age e ele age pelo Espírito de Deus, que nos instrui a partir daquilo que ouvimos. A palavra de Deus trabalha em nós, por isso que a palavra de Deus ela é forte, ela é poderosa. Então o que acontece? Quando você não coloca a palavra de Deus em prática, você está com problema. Você vai viver uma vida dupla. Você vai se envolver na prostituição e depois você vai se envolver na idolatria. Uma coisa vai levar a outra. Por quê? Porque o homem está sem o discernimento. Ele não consegue perceber a atuação interior do Espírito de Deus dentro dele. E aí vem Jezabel cumprindo esse papel. Por isso que, voltando lá para Elias, quando Jezabel manifestou o seu verdadeiro caráter, o que acontece com o homem de Deus? Entra em depressão. Ele olha para a igreja e ele enxerga na sua mente a igreja verdadeira, mas ele enxerga no dia a dia, no ambiente de uma igreja que não condiz com o caráter de Cristo, que não condiz com a maneira de Cristo se manifestar. Observe uma coisa, talvez você conheça alguém que faz isso. Ele é membro de uma igreja, de dia ele está nos trabalhos normais da igreja, ele participa dos trabalhos normais da igreja. Ele tem até cargos de liderança. Mas quando ele sai dali, ele também participa de outras organizações. Organizações que fazem trabalhos espiritualistas, fazem trabalhos nas esquinas. Ele participa de organizações secretas, ele participa de organizações filosóficas, ele participa, por quê? Porque ele não está se alimentando ali na igreja onde ele vai, ele não está comendo do maná, o maná entra de um lado e sai para o outro. Ele é aquele tipo que Jesus disse: vocês têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não fala, têm olhos e não veem. Então, é como Jesus pegava a multidão e falava em parábola com a multidão. Ela não conseguia compreender. E aqui você vai encontrar esta igreja que ela não consegue compreender o que está sendo dito. Essa é a situação da igreja de Tiatira. Por isso que a igreja de Tiatira, considerando o período 538 a 1492, é o período da Idade das Trevas, é o período da Idade Média, é o período em que a igreja institucionalizada se tornou um Estado. Se tinha poder militar, tinha poder político, tinha poder religioso, tinha as inquisições, jogava as pessoas no fogo, no fogaréu. Por quê? Porque esta igreja não mais representava Jesus Cristo. Olha, abre a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2, junto comigo, e olha a maneira como Jesus, ele caracteriza esta igreja. Ele diz assim, caso não se... ele diz aqui, tenho, porém, contra ti Jezabel. Ela não somente ensina, mas seduz os meus servos a praticar prostituição e comer
das coisas sacrificadas aos ídolos. E eu dei tempo, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Maria Cleide, seja bem-vinda. Nós estamos tratando da igreja de Tiatira. E agora vamos fazer um paralelo com a igreja de Tiatira, com a igreja de hoje. Observa que a igreja de Tiatira, ela tinha Jezabel em condição de ensinar. Se ela tinha Jezabel em condição de ensinar, Jezabel está numa posição de liderança. O que ela enxerga? Você se lembra quando Jesus falou assim, olha, eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O que Pedro disse? Senhor, que não aconteça isso contigo. Você não pode passar pelo sofrimento, de maneira nenhuma. E aí, de nada, Maria Cleide, é muito bom ter você aqui comigo nesta noite. Junto com o Marcel também está comigo. O que acontece quando Jesus se volta para Pedro? Ele fala, Satanás, para trás de mim, você não compreende as coisas de Deus, somente a dos homens. Quando uma igreja, e entenda uma coisa, quando uma igreja ela perde o contato com Deus, quando ela se submete à doutrina de Jezabel, qual é a característica desta igreja? Aonde a igreja vai buscar o seu poder? Ela vai buscar o seu poder na política. Ela vai buscar o seu poder na lei, no Estado, porque ali repousa o seu poder. É por isso que essa igreja de Tiatira, ela toma conta da política. Ela passa a ser a consciência dos homens entre os homens. Ela começa a ditar os destinos dos homens mediante o governo. Por quê? Se você não é mudado por dentro, você tem que pôr uma forma de fora para dentro. Um fórceps. Hoje, o que acontece? O espírito de Jezabel, ele está espalhado em todas as nações. Hoje, você não pode mais contradizer o pensamento corrente. Você não pode falar contra o que a maioria está dizendo. Porque se você fala contra o que a maioria está dizendo, você está sendo colocado como uma pessoa ultrapassada. Por isso que se combate hoje o conceito de família. Por que combater o conceito de família? Porque o conceito de família, ele nasce de Deus, lá no Jardim do Éden. Então ele nasce na ótica do mundo da religião. E o que é a religião para o mundo? Algo ultrapassado, algo que não se assenta no poder da razão, na base científica. Então tudo aquilo que não é ciência, ele é rejeitado. Por quê? Porque ele não faz parte do modo de pensar do mundo de hoje. E nós olhando aqui para Jezabel no seu ensino, Jezabel, ela também vai implantar esse tipo de ensino. Ela vai ensinar e vai seduzir. Agora, vamos entender a maneira como Jezabel ensina. Observe uma coisa. Ela ensina e o resultado do ensino dela é prostituição, e o resultado do ensino dela é idolatria. Ok? Agora, eu quero que você acompanhe comigo a palavra de Deus. Vamos primeiro para a carta de Gálatas, capítulo 5. Abra junto comigo a sua Bíblia, para você entender, primeiro, essa parte de baixo aqui. O que é prostituição e idolatria? Vamos tentar trazer isso para o conceito bíblico do que é prostituição e idolatria dentro da igreja.
Gálatas capítulo 5, o versículo de número 19. As obras da carne são, a primeira, prostituição. E a primeira do verso 20, idolatria. Então, vamos entender. Esse bloco aqui, prostituição e idolatria, é chamada de obra da carne. Ok? Obra da carne. Observa que a obra da carne, que gera prostituição e idolatria, o que é que vai combater esta obra? Então vamos tentar entender o que é que vai combater esta obra. Lá em Gálatas, fala do fruto do Espírito. O último fruto do Espírito, lá no verso de número 23, é o domínio próprio. Domínio próprio. Este é o fruto do Espírito. Isso aqui é o fruto do Espírito. Agora, eu tenho que levar você a entender o ensino. Qual foi o ensino que Jezabel entregou, que gerou a obra da carne, que a obra da carne designada é prostituição e idolatria. Vamos agora, vá junto comigo para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Olha só. A partir do verso 20. Agora vem junto comigo. Presta bem atenção, muita atenção, no que Paulo vai instruir, porque ele vai falar desse ensino que gera a obra da carne. Ele diz assim: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, olha a primeira coisa que ele fala. Ele está dizendo, este ensino, ele está baseado no mundo, nos rudimentos do mundo. E aí, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitaste à ordenança. Pega a palavra aqui, ó, ordem. Ordem significa lei. Nesta igreja tem esta lei. Ou você obedece ou você está fora. Nesta igreja tem este comportamento. Ou você tem o comportamento ou você está fora. Nesta igreja tem essa atitude. Ou você está nessa atitude ou você está fora. Aí ele diz assim, como é que são estas ordenanças? Ele diz, não manuseis isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro. Olha só. O ensino do rudimento do mundo. Não manuseie, não prove, não toque. Aí ele acrescenta, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Deus não ensinou isto, mas está sendo imposto como uma forma que o homem tem que se enquadrar dentro dela a partir do ensino de Jezabel. E aí ele diz assim, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Quer dizer, Dora, seja bem-vinda. Quer dizer, a doutrina do homem, ela não suporta o crivo do tempo. Agora vem a importância dessa segunda parte da obra da carne. Ele diz assim, tais coisas, com efeito, tem aparência de sabedoria, como oculto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Agora, eu quero te chamar a atenção
no ensino de da igreja de Jezabel, dentro da igreja, que é o seguinte: nós sabemos agora, comparando Gálatas, comparando Colossenses, comparando tudo com o que está escrito em Apocalipse, nós já identificamos que prostituição e idolatria é obra da carne. Ok? Eu pergunto para você, a obra da carne precisa de algum tipo de instrução? O que você me diz? A obra da carne precisa de algum tipo de instrução? Por certo, você vai dizer não. Você não precisa ensinar o errado. O homem é corrompido e vai praticar aquilo que é errado. Agora, note uma coisa: prostituição é uma obra da carne? É. A prostituição, ela é um comportamento aceitável na sociedade? De novo, a sociedade aceita a prostituição como um comportamento natural, sem nenhum tipo de recriminação? A resposta é não. Tanto é verdade que em certas cidades, os prostíbulos, eles são colocados nas periferias da cidade, nos lugares escondidos, nos lugares aonde ninguém quer ir. Agora, note uma coisa: o indivíduo que pratica a prostituição, ele diz para os outros, os seus familiares, os seus conhecidos, os seus amigos, que ele é praticante de prostituição? A resposta é não. Ele vai ter uma vida dupla. Ele vai viver de um jeito diante daqueles que ele quer apresentar uma aparência de santidade, mas lá naquele lugar ele vai ser aquilo que ele acha que ele é. Agora eu pergunto para você, o indivíduo que pratica a prostituição e a idolatria, essa é a verdadeira natureza dele? A resposta é não. Por quê, César? Porque o homem foi feito à imagem de Deus. Então, o viver do homem deveria expressar a imagem de Deus. Ora, se a imagem de Deus é contra a prostituição e a idolatria, e o homem a pratica, o que é que vai acontecer com a consciência desse homem? A consciência dele vai acusá-lo. Ele vai ter um conflito de consciência, porque na igreja ele é uma pessoa, fora da igreja ele é outra pessoa. O que é que esse indivíduo pode fazer? Cauterizar a sua consciência. O que é cauterizar a consciência? Ele decide praticar a prostituição, ele decide praticar a idolatria e não se importar mais com o que Deus pensa a respeito dele. Ele, dentro da igreja, se tornou um ateu. Ele ouve a palavra de Deus, ele tem uma aparência de que a palavra de Deus está produzindo um comportamento nele, mas fora daquele ambiente, ele é aquilo que ele acha ser o homem verdadeiro, aquele que ele pensa que é a verdade. Agora, note, o ensino da doutrina de Deus, o ensino da palavra de Deus também é ensino. Mas ele não tem base nos rudimentos do mundo, ele tem base na obra do Espírito de Deus. Agora aqui, quando nós olhamos o domínio próprio como um fruto do Espírito, nós temos que olhar para João capítulo 15. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Como é que o ramo consegue extrair da videira a seiva que gera o fruto? O pai é o lavrador. O papel do pai é podar o ramo. O que é o pai podando o ramo?
Ora, o livro de Provérbios diz que o ímpio tropeça numa pedra, quem tropeça na pedra cai. O ímpio tropeça numa pedra e ele não sabe em que pedra ele tropeçou. Entenda, o indivíduo pratica a obra da carne. A obra da carne traz uma consequência negativa contra a sua vida, mas ele não liga que aquela consequência é fruto da atitude dele. Veja que coisa terrível. É por isso que Paulo ele vai falar em Romanos no capítulo 7, que na mente dele, ele tem com clareza a lei de Deus. Mas nos membros dele, ele tem uma outra lei que combate contra a lei de Deus. O que vai acontecer com um homem que insiste nesse tipo de vida? Ele pode se tornar, por exemplo, um alcoólatra, porque ele quer esquecer que a sua consciência está condenando a sua atitude. Ou ele pode inverter, ele pode se tornar um arrogante. Ele atropela todo mundo. Ele conhece a sua verdade, é a sua maneira de ser. Eu estava ouvindo outro dia uma senhora dizendo de que ela foi duramente abusada quando pequena, quando criança. Aí ela percebeu que depois que ela cresceu, ela se tornou uma pessoa extremamente agressiva, como se quisesse descontar nos outros aquilo que fizeram com ela. Então, a obra da carne, ela é uma obra que ela muda de acordo com o ambiente. Ela reage de acordo com o ambiente. Ela não tem fundamento em Deus. Este é o ensino. Agora, vamos voltar às coisas de Deus. A Jezabel, quando ela ensina no púlpito, ela ensina a palavra de Deus. A base é a Bíblia. Mas a maneira como ela enxerga a palavra de Deus, a maneira como ela interpreta a palavra de Deus, é baseado na norma de conduta. Deixe-me dizer uma coisa para você. Quando você olha para uma pessoa e olhando para aquela pessoa você diz assim: isto que ela faz não é de Deus. Qualquer coisa. Isto que ela faz não é de Deus. Isto é um mau testemunho. Se você pegar um crente na política, você olha para aquele crente na política corrupto, ele foi preso por corrupção. Você fala, aquele homem merece estar preso porque ele não deu exemplo de Jesus Cristo no lugar que ele estava. Então vamos lá. Vamos entender o que nós estamos considerando. Por quê? Porque muitas vezes, na nossa maneira de enxergar o mundo, nós estamos enxergando o mundo com base na Jezabel. Jezabel, ela ensina. Ela ensina. Qual é o ensino de Jezabel? Um padrão. Um padrão. O que é esse padrão? Uma norma. Quando você tem um padrão e uma norma, o que o padrão e a norma vê? A aparência. A aparência. Então note, todas as vezes que você olha o indivíduo e diz assim, você está errado, você está dizendo, o padrão certo é este, e o que você está fazendo é o oposto, então você está errado. Então você olha para o indivíduo igualzinho aquela mulher
que foi colocada na presença de Jesus sendo pega em adultério. A lei diz, tem que jogar pedra. E você diz, tem que jogar pedra. Ela foi pega no adultério. O que Jesus diz? Quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Todos se retiraram. Por que se retiraram? Porque, olhando para aquela mulher, ela quebrou o padrão. Mas se cada um olhar para dentro de si, ele também não está vivendo de acordo com o padrão. E quem vive de acordo com o padrão, de acordo com a norma, ele não consegue sustentar o seu testemunho. Ele não consegue jogar pedra. Por quê? Porque se ele se olhar no espelho, ele faz o mesmo daquilo que ele condena no outro. Aí você vem e diz, César, mas se a palavra de Deus tem que mudar a minha conduta, isso não é padrão? Não, não é. É o que então? Vamos apagar aqui. Agora vamos ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus também é matéria de ensino. O que ela ensina? Ela ensina Cristo. Isto aqui é um padrão? Não é um padrão. É um modelo. Qual é a diferença entre um padrão e um modelo? O padrão é uma lei. O padrão, vou colocar aqui, padrão é igual lei. Todas as vezes, por exemplo, quando você vai numa empresa, tem o departamento de qualidade, tem o padrão, que é uma norma, tem que atender aquela norma. Mas e Cristo? Cristo é um homem. Cristo é um homem, carne e osso. Ele andou entre os homens. Ele amou. Ele mostrou pelo seu comportamento o que é um verdadeiro homem de Deus. E quem é que garante que Cristo, o que a gente ensina de acordo com Cristo, é aplicado? É o Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? Em revelar Cristo em nós. Então, o que é o verdadeiro ensino do Evangelho? Você mostra Jesus Cristo, e quem tem o Espírito Santo se modela de dentro para fora em Jesus Cristo. Aí, quando ele vê uma mulher apanhada em adultério, ele diz, quem te condena? Ninguém. Eu também não te condeno. Vá, não peques mais. Aprenda a ter intimidade com Deus. Aprenda a ter comunhão com Deus. Aprenda a ter vida com Deus. Aprenda a se apegar em Deus. É completamente diferente do ensino de Jezabel. Então, o que é que eu estou dizendo aqui para concluir? O ensino de Jezabel, ele é dado no mesmo lugar do ensino do Espírito. A diferença, Jezabel ensina uma norma, uma lei, um molde de conduta. O homem de Deus, o homem cheio do Espírito, mostra Jesus e faz com que leve o indivíduo a, pelo Espírito Santo, a se modelar em Jesus. Como é que a Bíblia chama isso? Transformação. E aí você vai entender, segundo aos Coríntios, no capítulo 3, o versículo, segundo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Qual é a diferença de uma igreja que tem o ensino do Espírito da igreja que tem o ensino de Jezabel? A igreja onde tem o ensino do Espírito
O pregador, ele é movido pela obra do Espírito. Ele prega Cristo e esse crucificado. A modelagem que Cristo se apresenta no seu ministério terreno serve para nós como luz da vida. Esta luz nos inspira a ser transformado por dentro na imagem dele. Nós não estamos seguindo uma lei. Não é provar, não é tocar, não é pegar, não é lavar, não é nada disso. É seguir um homem chamado Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E ele é o Filho unigênito de Deus, que se apresenta como modelo para os filhos adotados por Deus, que ele não tem vergonha de chamar de irmãos. E assim, nós conseguimos discernir a doutrina de Jezabel quando ela é ensinada em um púlpito qualquer, em qualquer lugar. É só olhar como quem é o modelo. Se o modelo é Cristo, a palavra de Deus está sendo instruída e o Espírito de Deus faz a modelagem. Se é uma norma de conduta, é um toque, não toque, é um faça, não faça, é isso, é aquilo, então é uma palavra escrita e ali é o homem que está impondo a sua maneira de viver e aquilo não contribui para impedir a manifestação da sensualidade e o resultado é a obra da carne, é a prostituição e é o adultério, é a idolatria. Amém? Marcel, Maria, Dora, foi muito bom ter vocês comigo. Amanhã vamos dar continuidade à igreja de Tiatira. Nós vamos comparar a igreja de Tiatira com mais uma parábola de Mateus capítulo 13. Amanhã às 20 horas em ponto. Venha estar junto comigo. Traga mais alguém. Amém, Marcel. Bom saber que você vai meditar nessas palavras. Que Deus seja louvado na sua vida. E eu chamo você a me seguir aqui nessa conta do Instagram, também ali no YouTube, para que a minha conta seja relevante e as pessoas possam vir conhecer a palavra de Deus. Também convido vocês a enviarem com um aviãozinho este vídeo para levar essa palavra mais longe. Eu preciso de você para me ajudar a despertar o povo de Deus, para que Cristo possa esclarecê-lo e ele se levantar do meio dos mortos, porque estão dormindo. É preciso despertar o povo de Deus nesta última hora. Foi muito bom ter você aqui comigo, que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado. E já que você está aqui, coloque nos comentários, hashtag Estou com Cristo. E aí eu fico sabendo que você está me acompanhando. Escreva lá, hashtag Estou com Cristo. Que o Senhor seja louvado.